Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler o versículo 2 para vocês em 3 versões diferentes. Na versão fiel, na nova versão internacional e na Bíblia Mensagem do Eugênio Peterson. Abacuque, capítulo 3, verso 2, diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Outra versão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Bíblia Mensagem. Ó Eterno, ouvi o que disseram de ti, fiquei paralisado e caí de joelhos. Faz entre nós o que fizestes entre eles. Opera entre nós como operastes entre eles. E quando executares algum juízo, o que é necessário, lembra-te também da tua misericórdia. Pai querido e Pai amado, este breve versículo do profeta Abacuque revela as muitas necessidades que a nossa alma tem. Necessitamos da tua palavra, necessitamos do teu temor, necessitamos do teu avivamento, necessitamos de ver a tua obra se fazendo presente no nosso meio. Necessitamos, ó Senhor, das tuas misericórdias. Necessitamos, Senhor, dos teus juízos. Pai amado e bendito, o mesmo Espírito que inspirou esta palavra na vida do profeta Abacuque, possa neste momento também abrir o nosso coração e o nosso entendimento, para que esta palavra se torne vida em nossos corações. Nós pedimos que seja assim. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Amados, eu li para vocês a oração do profeta Abacuque em 3 versões diferentes. Ao ler esta oração, algumas semanas atrás, nasceu no meu coração um grande desejo. O desejo de que esta oração do profeta Abacuque fosse também a nossa oração. Aviva, Senhor, através dos anos, a tua obra e torna ela conhecida no nosso meio. Mais do que uma oração, eu desejei que esta oração fosse o nosso clamor. Mas eu não desejei apenas que ela fosse o clamor de alguns irmãos. Eu não desejei que apenas alguns irmãos clamassem por um avivamento. Eu quero que esta oração seja a oração da Igreja Batista Central. Eu quero que a Igreja Batista Central clame a Deus por um avivamento. E que esse desejo não seja apenas um sentimento daquele tipo, querendo sem querer, esperando sem esperar. Quero que esse seja um desejo por um avivamento que nos leve a ser consequentes com Ele. Desejo, irmãos, que a gente ore e a gente pague o preço para que este avivamento aconteça no nosso meio. Quem de fato deseja um avivamento, por mais que saiba que não pode realizá-lo por suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, quem deseja de fato um avivamento vai buscá-lo de todo o coração. E vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance para que este avivamento aconteça.
Você pode estar se perguntando: por que será que eu desejo um avivamento na nossa comunidade? E a minha resposta é simples. Olha a sua volta. Quantos lugares vazios tem na sua volta? Olha a sua volta. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo uma espiritualidade contagiante? Quantas pessoas você conhece? Tem uma vida com Deus que você diz: quem me dera se eu fosse como esse irmão, como se eu fosse igual a essa pessoa. Quantas pessoas têm uma vida que te inspira a andar mais perto de Jesus? Por que eu desejo um avivamento na nossa igreja? Como é que você imagina que vai estar a nossa igreja no fim da nossa geração? As nossas crianças desceram para o culto lá embaixo. Que igreja você acha que nós vamos entregar para elas? Se nós estamos numa corrida de bastão, que tipo de bastão você vai entregar para essas crianças? Você sabia que há 3 domingos nós não temos escola bíblica dominical para as crianças? Sabe por quê? Há 3 domingos as professoras preparam a lição para a escola bíblica dominical e os pais não trazem os seus filhos para a escola bíblica. O que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Que tipo de igreja nós vamos deixar para o nosso futuro? Hoje, amados, nós estamos iniciando uma série de sermões sobre o avivamento. E você acha que uma série de sermões vai avivar a nossa igreja? Não. Não vai avivar. Pode ressuscitar Charles Finney, John Wesley, pode ressuscitar Moody, eles não vão, através das suas mensagens, avivar a nossa igreja. E aí então talvez você olhe para mim e diga: pastor, por que então, se uma série de sermões não vai avivar a nossa igreja, por que nós vamos falar sobre esse tema nos próximos 10 domingos? Para que os nossos corações fiquem sedentos por um avivamento. Para que a gente possa saber o que é que acontece quando um avivamento ocorre. E que a gente possa ficar desejoso de ver este avivamento. Porque quando a gente deseja, a gente vai buscar. Um amigo meu me mostrou há alguns anos uma fotografia. Era uma costela de boi enorme, num espeto enorme, fincada no chão com fogueira dos 2 lados. Quando eu olhei aquela foto, eu fiquei abismado. Eu disse: vou fazer um. Conversei com o Antônio. O Antônio disse: pastor, tem lenha, tem um sítio, se vira, faz. Nós ficamos 2 anos sonhando com isso. Há uns 15 dias atrás nós fizemos. Aconteceu. Matamos o boi, fizemos o espeto, fizemos a fogueira e ficamos paparicando a fogueira por 5 horas, 6 horas até ficar pronto. Quando Deus nos mostra na sua palavra o que Ele pode fazer através de um avivamento, o seu coração diz: eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. Eu vou fazer de tudo que tiver no meu alcance para que isso se torne verdade, para que os meus olhos vejam isso, para que o meu coração sinta isso. Eu quero te dizer que Santo Agostinho já disse que o desejo mais profundo do nosso coração é a nossa oração mais sincera. Por isso, mais do que orar por um avivamento, eu desejo que o seu coração clame por um avivamento, que o seu coração deseje este avivamento. Porque quando a gente então, sedento de Deus, por causa daquilo que o avivamento nos faz, queridos, a gente passa a buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós estávamos lá no sítio do Antônio, no feriado de Corpus Christi. Lá estava um frio, pior do que esse que está aqui. E aí o serralheiro disse para mim na quarta-feira: você sabe fazer esse espeto? Eu sei. Ele falou: vem amanhã aqui, 6h30 da manhã, que eu vou fazer o espeto com você. Mas amanhã é feriado, Corpus Christi, depois eu trabalho. Queridos, eu coloquei o relógio para despertar 6 horas da manhã naquele frio. Saí sem reclamar da cama, peguei o carro, fui até o centro da cidade, esperei ele terminar um serviço que ele já tinha começado. 7h30 da manhã, a gente começou a fazer aquele espeto, a soldar, e a solda caía no braço, e doía, e queimava. 9h30 eu voltei lá para o sítio: o Antônio, tem que matar o boi, vamos matar o boi. Não teve tempo quente. Nós matamos o boi 10h30 da manhã,
7 horas da noite nós vamos terminar de limpar tudo, para no outro dia fazer. Amados, quando a gente deseja, a gente vai atrás. Você levanta de madrugada, você enfrenta frio, você fica com aquele tempo, né? O fogo quente ali, você fica olhando aquilo, irmãos, não tem nada que pode segurar um coração que deseja algo. É o coração de um homem apaixonado por sua mulher, por sua namorada. Ele faz de tudo para vê-la. Não tem quem segura, mano. Por isso, amados, eu desejo que nessa série de mensagens, Deus aqueça o seu coração e coloque no seu coração um desejo de ver acontecer na tua vida e na vida da tua igreja um verdadeiro avivamento. Assim, meus amados, eu peço que todos vocês estejam orando pela nossa igreja, para que aconteça na nossa igreja um verdadeiro avivamento. Aqueles que puderem, jejuem. Vamos derramar as nossas vidas aos pés daquele que pode derramar sobre nós o seu Espírito, porque é somente o Espírito Santo que pode promover na vida de uma igreja e na vida de uma pessoa um verdadeiro avivamento. Vocês devem ter percebido que eu pedi oração por um verdadeiro avivamento. E se eu pedi oração por um verdadeiro avivamento, é porque eu considero que também pode existir um falso avivamento. As marcas do falso avivamento são bem conhecidas. Porém, conquanto ela pode ser acompanhada de sinais do verdadeiro avivamento, que às vezes o falso avivamento tem alguns sinais que parecem ser do verdadeiro avivamento. O falso avivamento tem algumas marcas que são inconfundíveis. Por exemplo, o que um falso avivamento tem que o verdadeiro não tem? Manipulação emocional. Um falso avivamento, ele tem como característica a inconfundível marca da manipulação emocional. Outra coisa que o falso avivamento tem, a exaltação do poder de Deus para a promoção dos homens que fazem milagre em detrimento ao caráter de Deus. Todo falso avivamento exalta o poder de Deus para promover os homens que se julgam capazes de manipular o poder de Deus. No passado, nos grandes avivamentos do século XVII e do século XVIII, muitas vezes os pregadores começavam a pregar. Um dos sermões mais famosos de Charles Finney foi Pecadores nas mãos de um Deus irado. E se você for ler o sermão de Charles Finney, não tem nada de espetacular, não tem nada de maravilhoso, mas era apenas um sermão que dizia o juízo de Deus sobre a vida de um homem pecador. E muitas vezes estes homens pregavam sermões e no meio do sermão a audiência era tomada de um temor, que eles se prostravam de joelhos e começavam a orar pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. E de repente o pregador olhava e não tinha mais ninguém sentado olhando para eles. Alguns estavam caídos no chão, outros estavam de joelhos com a cara no banco, clamando por misericórdia. E ele tinha que encerrar o sermão, porque não tinha mais ninguém para ouvir. Todos já estavam caídos e prostrados diante de Deus. Eles estavam implorando perdão, consagração e santidade. Hoje, a igreja do século XXI tenta reproduzir o caicai, mas sem temor, sem desejo de perdão, sem desejo de consagração e sem santificação. Apenas pela manipulação psicológica faz todo mundo cair, mas não cair de arrependimento, nem cair em busca de consagração ou de santidade. As pessoas querem cair apenas pelo simples desejo de cair. Apenas pelo simples desejo de cair. Já fui de igreja pentecostal. E qual era a pergunta? Você já fala em línguas? E qual é essa pergunta? A pergunta não é assim: você está cheio do poder do Espírito Santo, pronto para ser testemunha de Jesus aonde você estiver? Você já está cheio do poder do Espírito Santo para pregar aos pecadores e eles se arrependerem? Você já está cheio do Espírito Santo para pregar e uma pessoa incrédula se converter? Não! A pergunta é: você já está falando em línguas? Você já está tendo essa experiência?
como as pessoas diziam na igreja algum tempo atrás, você já caiu no poder? Mas não porque isso trouxesse uma transformação de vida, mas simplesmente para ter a experiência de cair. Outra marca do falso avivamento está no fato de que ele inventa novos tipos de ajuntamento em que os preceitos teológicos e os princípios éticos e morais não são muito claros. Então esse pessoal que tem um movimento do sem igreja se reúnem em algum lugar por aí e ali, queridos, vale tudo. Não tem um princípio teológico, não tem um princípio ético, não tem um princípio moral. Ali há uma tendência ao show religioso. Ali há uma tendência a uma pregação que satisfaz ao ego. Não há confronto com a palavra. Isso não pode ser chamado de verdadeiro avivamento. Muita gente compra produtos piratas, não compra? Eu não vou entrar aqui pelo mérito se é pecado ou não é. Mas por que uma pessoa compra um produto pirata? O que leva uma pessoa a comprar um produto pirata? É mais barato. Por que as pessoas procuram um avivamento falso? Porque é mais barato que um avivamento verdadeiro. O avivamento verdadeiro custa mais caro. Então é mais fácil comprar um pirata. Porque o pirata é mais barato. Amados, são poucas as pessoas que desejam verdadeiro avivamento. E quando eu falo, eu me incluo entre elas. Porque eu sei que se Deus avivar meu coração, Deus pode me pedir coisas que eu agora não quero fazer. Deus pode me mandar a lugares para os quais eu não quero ir. Deus pode me mandar abrir mão de coisas que eu não quero abrir. Por isso, às vezes, queridos, eu quero manter uma distância segura de Deus. Deus, fica aí, eu aqui, amigo, sou teu amigo, está tudo certo, mas se o Senhor dominar a minha vida, talvez eu tenha que dar um outro rumo a ela. Eu não quero fazer isso nesse momento. Eu não quero abrir mão dos meus sonhos para viver os seus sonhos. Eu não quero deixar de fazer o que eu estou fazendo agora para fazer aquilo que tu queres. Então, Senhor, mantenha a distância. Fique na tua, eu fico na minha. O Senhor me abençoa, eu não falo mal de ti, está tudo certo. Mas por essas e outras razões, eu quero te dizer que nunca houve uma época, pelo menos nos 35 anos que eu sou evangélico protestante, eu não me lembro de ter visto uma outra época em que um avivamento se fez tão necessário como este momento que nós estamos vivendo. Eu ouço de avivamento desde o dia que eu me converti. Desde o dia que eu me converti, tem pastores pregando sobre avivamento. Mas 35 anos dentro da igreja, eu nunca senti tanta necessidade de um avivamento e tanta urgência de um avivamento como este momento presente que nós estamos vivendo. Então, amados, como nós vimos, a primeira razão para buscarmos um verdadeiro avivamento é que existe o falso. E a gente precisa evitar o falso avivamento para ir em busca de um verdadeiro avivamento. E eu posso te apresentar uma segunda razão para nós buscarmos um verdadeiro avivamento hoje em nossa vida e em nossa igreja. A nossa realidade espiritual. A nossa realidade espiritual, a sua realidade espiritual, indica que você e eu e a nossa igreja necessita de um verdadeiro avivamento. O avivamento se faz necessário por causa da nossa espiritualidade, que é fria e que é indiferente. As pessoas em Atos, o texto que nós vamos estudar durante as 10 semanas, elas contavam com a graça do povo. Elas tinham um estilo de vida tão contagiante que o povo que não era evangélico, cristão, crente, admirava. E o testemunho da igreja primitiva era que as pessoas que não eram da igreja diziam assim: quem me dera se eu fosse como eles. Ah, se Deus me fizesse como estes homens e essas mulheres. Hoje a nossa espiritualidade é tão fria e indiferente
que você fala de Jesus para uma pessoa e diz: você quer se tornar um cristão? Ele diz: Deus me livre. Deus me livre de ser como vocês são. Mudou. Essa realidade ficou completamente mudada. Então, amados, quando eu olho para a minha vida e olho para a vida daqueles que me cercam, eu sinto o cheiro de morte. Eu digo: nós precisamos de um avivamento. Jesus chegou a afirmar que perto do fim, o amor de muitos esfriaria. E a ideia de muitos no original aqui, Jesus falando, ela é assustadora. Porque muitos é mais do que a metade. Muitos é quase a totalidade. Jesus está dizendo que nos últimos anos, perto do fim, o amor de quase todos os cristãos esfriaria. Não é de muitos, pouco mais do que um. Muitos que Jesus está dizendo é quase todos. Se nós colocássemos um termômetro em você, qual seria a temperatura do teu amor? Lá em Cantares a noiva diz: estou ardendo em febre. Será que nós teríamos mais do que os 37,5 normais? Será que tem alguém aqui em estado febril? Ou nós estamos em hipotermia? A nossa temperatura está tão baixa quanto o ambiente que nós estamos vivendo. O mundo se preocupa com o aquecimento global, não é isso, Ricardo? Uma preocupação no mundo pelo aquecimento global. Mas Jesus se preocupou com o esfriamento do amor, que ele disse também vai ser global. O amor vai se esfriar de uma maneira quase que global. Jesus também disse que o amor de muitos se esfriaria, porque a iniquidade se multiplicaria. A iniquidade de quase todos se multiplicaria. E o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado consciente dos cristãos. Mesmo quando esses cristãos são avisados pelo Espírito Santo ou alertados pela palavra, eles conscientemente decidem fazer o errado. Isso é iniquidade. Iniquidade é todas as vezes que o Espírito Santo te diz: não faça, você diz: fecha os olhos, fiz. Isso é iniquidade. É o pecado voluntário de quem sabe que aquilo que está fazendo é errado. Iniquidade é quando eu e você decidimos agir por conta própria e damos uma banana ao Espírito Santo, dizendo: você não manda em mim, eu vou fazer o que eu quero. Com isso, o temor a Deus diminui a ponto de quase desaparecer. As mentes vão ficando insensíveis e elas já não mais se importam com o pecado. Então, queridos, misturar a mesa do Senhor com a mesa dos demônios, como Paulo falou em Corinto, é normal para eles, porque a cabeça deles já não mais os condena, o seu coração não mais os condena. Tem cristão vivendo em pecado e já não se sentem mais em pecado. Não é porque aquilo que eles estão fazendo não é pecado, é porque os seus corações endurecidos já não sentem mais o toque do Espírito Santo a convencê-los da justiça, do juízo e do pecado. Não se engane, a palavra de Deus não mudou. A mentira era pecado no passado, é pecado hoje. Não se engane, os pecados do passado são os mesmos pecados hoje. E se você os comete e não sente pesar no seu coração, é porque a sua mente já está cauterizada. O Espírito Santo já não mais consegue tocar no teu coração para te convencer do teu pecado. O teu coração está endurecido. Amados, com isso, a gente já não se importa mais. A gente mata a mãe e vai no cinema comer pipoca com a namorada. E como se nada tivesse acontecido. A iniquidade toma conta do nosso coração. Quando o nosso coração está indiferente e frio, a nossa mente está cauterizada e o nosso temor já não existe mais, amados, a palavra mais poderosa é pregada, os hinos mais ungidos são cantados e a pessoa não é capaz de sentir nada.
Irmãos aqui adorando o Senhor no fogo, e o camarada lá fora conversando na rampa. Misericórdia. Só falta pedir para a gente cantar mais baixo para não atrapalhar a conversa na rampa. Irmão, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, logo, logo, o conjunto vai estar cantando, ou o pastor vai estar pregando, vai entrar um irmão naquela parte e vai dizer, por favor, cantem mais baixo, porque a gente está conversando aqui, vocês estão atrapalhando? Vocês estão rindo, mas eu acho que isso pode acontecer se o Senhor não inverter essa condição para onde nós estamos indo. A palavra mais poderosa, o hino mais ungido, é incapaz de tocar as mentes e os corações endurecidos e insensíveis. Corações insensíveis, mentes endurecidas, produzem uma geração marcada pelo cinismo e pela hipocrisia. Mas eu sou crente. Nós estamos lá conversando de Jesus, pastor. Aliás, eu estava evangelizando alguém que estava passando na rua. Dá vontade de falar um palavrão. Mas está gravando, eu não posso falar. Amados, o cinismo tomou conta. Mas pastor, todo mundo faz. Mas o mundo é assim. Pastor, em que mundo você vive? Amados, a gente tem que tomar cuidado. Porque existem pastores que pregam que não vivem. Mas também tem cristãos que cantam sem adorar. Tem cristãos que oram sem crer. E tudo isso é o reino da hipocrisia do nosso meio. Eu digo que sou cristão porque... Lembra de Jonas? Jonas estava fugindo de Deus, né? O capitão do navio disse, como é seu nome? Jonas. De onde você vem? Sou hebreu, temo ao Senhor e estou fugindo dele. Tem um monte de cristão com essa cara de pau de Jonas. Você sabia que hoje no Brasil 60% dos evangélicos se declaram não praticantes? É porque a gente antes brincava, né? Que o Brasil era católico, mas tinha muita gente que era católico, apostólico, romano, não praticante. Mas nós já temos muito evangélico não praticante, que já se declara, a minha orientação religiosa é protestante, mas eu não pratico a religião. É onde nós estamos vivendo. Assim, amados, os valores espirituais são desprezados. E aqueles poucos que procuram viver na igreja de um modo santo, justo, piedoso, são tidos, sabe como? Por fanáticos, por radicais ou por pessoas tapadas. No meio dos jovens da igreja, não estou dizendo dessa especificamente, mas das outras e incluo esta também, se tiver algum jovem que queira levar Deus a sério, como se deve, os outros vão olhar para ele e vão dizer assim, você está louco, você é fanático, você pirou, viajou na maionese, você é muito radical, você não vai dar certo. Na mensagem lá do Vale dos Ossos Secos, eu abordei um tema que agora eu quero retomar com vocês. O avivamento é algo que só pode ser produzido pelo Espírito Santo. O avivamento não é fruto de uma liturgia. O avivamento não é fruto de uma maneira de pregar. Uma vez o pastor estava num culto e o amigo dele disse assim, nossa, esse pastor está cheio do Espírito, né? E aí o pastor disse, mas como é que você sabe que ele está cheio do Espírito? A veia no pescoço dele está saltando, olha lá. Então é assim que às vezes a gente julga um pastor cheio do Espírito. Mas não é um pastor cheio do Espírito que aviva a igreja. Não é uma maneira de cantar, porque existe agora o louvor extravagante. Não sei o que isso significa, mas tem alguns que falam do louvor extravagante. Queridos, então tem gente que diz, se a nossa igreja entrar no MD, se a nossa igreja entrar em tal visão, se a nossa igreja for por esse caminho, se a nossa igreja for com propósito, se a nossa igreja for da Yellow Click, queridos, nada disso aviva uma igreja. O que aviva uma igreja é quando o Espírito Santo se derrama sobre ela e torna o vale de ossos secos um exército poderoso para Deus, e não tem técnica, não tem metodologia, simplesmente acontece. Eu tenho
plena consciência de que a gente não consegue provocar um avivamento. Mas eu desconfio que deve ter um avivamento a caminho. No texto de Ezequiel, acerca do Vale dos Ossos Secos, o avivamento foi precedido por uma constatação feita pelo povo sobre a própria morte espiritual. Antes de Deus enviar Ezequiel a pregar para aquele povo dizia: nossos ossos se secaram, nós estamos mortos, espalhados e abandonados. E foi através desta imagem que Deus mandou o profeta e disse assim: vocês dizem que vocês são esses vales de ossos secos, que os vossos ossos se secaram, que vocês estão sem vida, então eu quero dizer assim: podem esses ossos voltar a viver? E aí então toda a visão aconteceu. Eu sei que há nessa comunidade pessoas que também se sentem mortas espiritualmente. Eu sei que há pessoas nessa comunidade que depois dessa mensagem do Vale dos Ossos Secos me mandaram uma mensagem dizendo como nós podemos reaviver, como que nós podemos nos reavivar, como é que nós podemos nos tornar vivos para o Senhor. Eu sei que tem gente nessa igreja que sofre com uma espiritualidade fria e indiferente. Eu sei que tem pessoas nessa igreja desejando que Cristo pulse dentro de si. Eu sei que tem gente nessa igreja que deseja se colocar de pé e dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sei que tem pessoas nessa igreja que não se conformam mais com o tipo de vida cristã que estão levando. E diante desta inconformidade, eu tenho esperanças de que haja um avivamento. Porque o avivamento só ocorre numa igreja quando esta igreja toma consciência de que ela está morta espiritualmente, que ela precisa de um verdadeiro avivamento. Por isso, amados, nós desejamos pregar sobre o avivamento nos próximos domingos. Os próximos 10 domingos serão mensagens sobre o avivamento. Mas quando você olha para as Escrituras do Novo Testamento, a palavra avivamento nem existe. Por quê? Porque a igreja de Atos não precisou passar por um avivamento, ela ainda não tinha morrido espiritualmente. Morreu depois de alguns anos, e a igreja foi reavivada no decorrer da história. Mas eu achei interessante, então, voltar para o livro de Atos e ver assim, como que é uma igreja antes de morrer, que não precisa de um avivamento. O que ocorre numa igreja avivada, que não é nem avivada, uma igreja viva, né? Porque uma igreja só é reavivada quando já morreu. A igreja de Atos não tinha morrido. Então, se Deus vai avivar a nossa igreja, quer nos tornar uma igreja viva, nós vamos ficar como uma igreja igual a de Atos. Por isso, então, nós separamos o texto de Atos 2, de 29 a 47. E nós vamos basear as 10 mensagens que nós vamos pregar em cima desse texto de Atos. Atos 2, de 29 a 47, Lucas escreve assim: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor quis chamar. E com muitas outras palavras isto testificava,
e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que iam de se salvar. Às vezes a gente faz até evangelismo. Você sabe que o maior evangelismo que tem é uma igreja viva? Você sabia disso? Que o maior evangelismo não é distribuir um folheto, mas quando a igreja é viva, ela se multiplica naturalmente, sem nenhum programa especial para que isso aconteça. Então, amados, avivamento é tornar a viver, é voltar à vida. E nós temos em Atos esta igreja viva, por isso nós vamos buscar nesse texto as marcas de um verdadeiro avivamento. Eu quero rapidamente passar para vocês só as 10 marcas. Não vou pregar as 10 marcas não, só vou falar o título, tá? O verdadeiro avivamento, primeira mensagem. O verdadeiro avivamento é marcado pela centralidade da vida e obra de Jesus Cristo. Se Cristo não é o centro, e a vida de Cristo não é o centro da igreja, esse avivamento está furado. O verdadeiro avivamento é marcado pela preocupação com o estado espiritual e o desejo de agradar a Deus. O verdadeiro avivamento é marcado pelo retorno à palavra de Deus. O verdadeiro avivamento é marcado pela busca da santificação. O verdadeiro avivamento é marcado pela oração. O verdadeiro avivamento é marcado pela unidade e comunhão. O verdadeiro avivamento é marcado pelo temor a Deus. O verdadeiro avivamento é marcado pela salvação de almas. O verdadeiro avivamento é marcado por uma espiritualidade contagiante. E o verdadeiro avivamento é marcado pelo louvor e pela adoração. Amados, se essas 10 coisas, se essas 10 marcas, de alguma forma se instaurarem entre nós, nós vamos poder concluir: Deus avivou a nossa igreja. Deus avivou a minha vida. Porque estas são as marcas que nós vamos encontrar no texto de Atos, as marcas de um verdadeiro avivamento. Vamos orar? Senhor, eu me lembro de um hino que dizia: aviva no Senhor, eis a nossa petição. Senhor, é isso que nós queremos cantar e orar nesta noite. Aviva no Senhor, eis a nossa petição. Senhor, até em nós o ardor celestial, para que a gente possa te servir com mais amor. Ó Espírito Santo, não há esperança em nós de que estes sermões que serão pregados avivará a tua igreja. Mas, Senhor, se nós olharmos para a vida de uma igreja avivada, nós vamos ficar com água na boca e desejar ardentemente que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós. Ó Deus amado, como eu desejo que os nossos jovens falem outras línguas, falem a língua do amor, falem a língua da sinceridade e da verdade. Senhor, como eu desejo que os nossos velhos e anciãos tenham sonhos, e nesses sonhos eles sejam capazes de sonhar os sonhos de Deus. Ó Espírito Santo, nós desejamos uma igreja avivada, uma igreja comprometida, uma igreja agarrada à verdade, e uma igreja que seja a expressão do Cristo vivo. Ó Deus amado, nós queremos ser o teu corpo na terra. Para isso, dá-nos o teu Espírito e a tua vida pulse em nós, para que nós sejamos de ti o bom perfume. Ó Deus amado, que a gente continue a obra que o Senhor iniciou, que a gente pregue com autoridade a mensagem de amor, que a gente cure os enfermos, que a gente ressuscite mortos, que a gente expulse os demônios, que a gente anuncie a todos as boas novas de Jesus Cristo.
Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti com os nossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Ó Espírito Santo, convença-nos, Senhor, de que é um bom negócio nos entregarmos à Tua vontade. E aquilo que o Senhor propuser para nós, mesmo que seja contra a nossa vontade hoje, será para nós boa, perfeita e agradável. Assim então, Senhor, encaminha a Tua igreja para o verdadeiro avivamento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e a vida da nossa igreja, hoje e sempre. Saúde, seu irmão, com a graça e a paz do Senhor.